Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Canal criado em setembro de 2020 e que só cresce porque você acredita no meu trabalho, que é feito de maneira simples, mas de maneira muito honesta, porque o que eu coloco aqui no canal são os jogadores que vou colocar nos meus times de ligas. Quero já me desculpar pela questão do áudio, porque eu gravo sem microfone, pensa em comprar um microfone, estou avaliando isso ainda, porque esse canal surgiu como um hobby em setembro de 2020. Eu jogo cartola desde 2006 e tenho essa experiência para passar para vocês. O que eu faço aqui é o que eu faço nos meus times, mantendo sempre regularidade. Fui top 1000 nacional na temporada 2020. Vamos embora lá para o segundo vídeo da rodada 14. E nesse vídeo nós vamos fazer dois times. Isso mesmo, vídeo 2 em 1. Primeiro, a gente vai fechar aqui um time barato, voltado para valorização, mas pensando, claro, que precisamos de pontuar. Então é um vídeo onde o time está voltado para quem tem menos cartoletas, porque ele é mais barato, e para quem está querendo ganhar algumas cartoletas nessa rodada. Você pode escolher ali 8, 9 peças desse time e mesclar com algumas outras que você já está aí pensando em escalar. E no final do vídeo, lá no campinho, nós vamos fazer as alterações para servir para esse time aqui, que é o Mestre Mito 01, que é um time que eu tenho usado em ligas mensais. Essa é a última rodada do mês, então não vou arriscar muito. E no mês de agosto eu vou arriscar muito com esse time Mestre Mito 01. Estou pensando até em fazer tipo tiro curto com esse time para tentar ganhar a liga mensal. Nesse momento, a gente vai então escalar um time barato, voltado para valorização. Esse time Mestre Mito 01, que está aqui do lado esquerdo, na última rodada fez 89 pontos. E a gente tem 160 cartoletas para gastar. Vamos vender o time. Olha aqui, ó, do lado direito, 160 cartoletas. Vamos fazer um time barato, voltado para valorização. Apesar de ser um time barato, nós vamos colocar o Gabigol no ataque. O ataque mais escalado dessa rodada provavelmente terá Hulk, Gabigol e Arthur. Então, desses três, eu estou escolhendo o Gabigol, que tem o pênalti a favor e que não precisa de muitos pontos para valorizar. O Hulk também tem o pênalti a favor, mas precisa de uma pontuação alta para valorizar. E esse não é um vídeo de pontuação de time principal. É um vídeo voltado para valorização, time barato. Gabigol é unanimidade na rodada e nós vamos colocar. Abrindo escala 10, você vai perceber que o Gabigol precisa de, olha aqui na tela, 2,84. Estou grifando aqui, ó, 2,8. Ou seja, mais ou menos 3 pontos acima ele começa a valorizar. Então é um nome que dá para você colocar no seu time, com as peças que nós vamos sugerir ali atrás, vai ficar barato e você vai estar competitivo para pontuação. Além do Gabigol, a gente vai voltar aqui no mínimo para valorizar, para você visualizar o que eu estou falando e o que nós vamos fazer. Aqui eu separei meio-campistas e atacantes para a gente avaliar. Ó, Renato Kaiser. Quem quer valorizar, coloca o Renato Kaiser. A partir de menos 1,7 ele valoriza. Outro nome, Rigoni, custa só 6 cartoletas. E a partir de menos 1,3 ele começa a valorizar. Fez um ótimo jogo agora pela Copa do Brasil. Um nome interessante. Então o Rigoni, que aqui no Cartola está de atacante e lá no Rei do Pitaco está como meia. Serve para os dois games, né? Outro nome aqui, ó, já para meio campo, Carlos Sanches dos Santos, a partir de menos 0,1. Ou seja, se ele fizer de 0 para cima, ele já começa a valorizar. É barato, custa 6,7 cartoletas. Vai pegar a Chapecoense, que toma muitos gols. Vai tomar conta da bola parada na ausência do Marinho. E se tiver pênalti, provavelmente ele será o cobrador de pênaltis do Santos. Então é um ótimo nome para a rodada, é um nome diferente. Descendo aqui pensando em valorização, David para compor o nosso ataque ao lado ali do Gabigol e ao lado do Rigoni. O David, a partir de 0,1, ele já começa a valorizar. Então a gente tem o Rigoni e tem o David
como jogadores para valorização, nós vamos colocá-los nesse time de valorização. Então vamos descer aqui, ó, Rigoni, desvalorizado, barato, 6 cartoletas. É o nosso primeiro nome para valorização. Vamos ver se o David está provável. Está aqui, ó, o David, apesar de ser um clássico, ele tem uma média muito boa, né? 4.19. É um outro nome que a gente vai colocar. Se a gente for aqui no David, ó, para dar uma olhada, ele tem 14 desarmes, 4 gols, 2 assistências, 3 finalizações defendidas, 10 finalizações para fora. É um cara que pode imitar. Ele não é extremamente regular, mas numa rodada para você ser diferente e para valorizar é um ótimo nome, assim como o Rigoni, que fez um excelente jogo agora pela Copa do Brasil, como eu falei, tem 13 desarmes, 2 gols e 3 assistências. Em casa, ele tem uma média de 8.4. Pode ser um nome aí diferente e barato, até para times principais. Bom, continuando aqui, ó, o Carlos Sanches não tem uma média boa, mas ele tem um jogo favorável. Então, no meio-campo, nós vamos colocar o Carlos Sanches como um nome barato e diferente para a rodada, que não precisa de tantos pontos para valorizar. A gente está falando aqui de valorização. Pensando aí nessa lógica de valorização, nós temos um cara que está muito escalado, que é o Nacho Fernandes, do Atlético, mas que precisa de uma pontuação não muito alta para valorizar. A gente vai voltar aqui no escala 10 para a gente acompanhar. Ó. Sanches, David a gente já colocou. Vamos para a segunda página aqui para ver se é o Nacho Fernandes que vai aparecer. São os jogadores que a gente está querendo. Ó. Everton Ribeiro pode ser um nome para valorização, 2.3. O próprio Rossi do Bahia. Depois vem o Ítalo do Bragantino com 2.3. Pode ser um nome interessante para valorização. O Gabigol 2.8 para valorização nós já colocamos. Caio Vidal do Inter, 3 pontos para valorização, pode ser bom para banco de reservas. O Gilberto também do Bahia, 3.3, pode ser um nome bacana. O próprio Arthur, que está entre os mais escalados da rodada, precisa de 3.4. Não é um nome muito ruim para valorização. Será que eu passei pelo Nath Fernandes? Ele precisa de uns 4 pontos para valorizar aqui no escala 10. Vamos ver aqui. Lima... Jô, Tyson, Prachetes precisa de 4.9. O Nacho Fernandes não aparece aqui, provavelmente não está. Ó, Hulk precisa de 15 pontos. O Nacho, ele aparece provável para mim aqui nos parciais. Nós vamos colocá-lo no parciais. O Nacho precisa de 2.10 para valorizar. Eu devo ter passado ele ali no escala 10 e não visualizei. Talvez esteja na primeira prateleira aqui, eu não vi. Vou voltar aqui com calma para ver se... Aqui, ó, Nacho Fernandes, 2.1 para valorizar, assim como o Rafael Veiga, 2.0 para valorizar, e o Scarpa, 2.1 para valorizar. Ou seja, os dois meias do Palmeiras, o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa e o Nacho Fernandes, qualquer um desses três são bons para valorizar. Como a gente está pensando num time barato, a gente vai colocar o Rafael Veiga, porque o Scarpa está entre os mais escalados, a gente já dá uma fugida dos mais escalados para o time ficar diferente, e o Nacho Fernandes. Então a gente tem 3 caras aqui no meio campo, tá? Diferentes e baratos. Agora a gente vai para a zaga, onde a gente vai poder economizar ainda muito mais. Na zaga, a gente vai colocar um lateral do Bahia e um lateral do Santos, que são baratos. Sabemos que Natanael e Aderlan estão muito bem escalados. Matheus Bahia, do Bahia, é um ótimo nome para a rodada, mas está mais valorizado. Felipe Jonathan é um bom nome, mas também está valorizado, é do Santos. E aí a gente tem opções do Santos e do Bahia mais baratas e que não estão muito valorizadas. Um é o Nino Paraíba, 7 cartoletas, desvalorizado. O Nino, aqui pelo parciais, o Nino precisa de 0.5, ou seja, meio ponto o Nino já valoriza. E o Madison, cara, o Madison pode ser uma surpresa na rodada. Ele custa 4 cartoletas, ponto 93. Ele já tem uma assistência no campeonato e uma mitada aqui na 7ª rodada. Não tem sido tão regular, mas com a ausência do Marinho, ele pode ganhar ali uma opção pela direita e ficar mais tranquilo ali para poder finalizar. Ele vai muito ataque, ele pisa muito na área. Ontem mesmo ele fez um gol e teve chance de fazer outros. Então o Matos é barato, é um nome interessante e diferente para a rodada. Junto dele, o Nino. O Matos precisa de 1.3 para valorizar. Agora, nas zagas, os dois zagueiros do Inter são bons para valorização. Qualquer um dos dois.
você pode escolher aquele do seu gosto. Então, por exemplo, o Cuesta custa 5,83 cartoletas e a partir de 0 pontos ele valoriza. Então, o Cuesta vai para o time titular e eu vou deixar o outro zagueiro do Inter no time reserva. Ainda seguindo esse padrão aqui, a gente vai colocar o zagueiro que precisa de menos pontos na rodada para valorizar. É o zagueiro do Atlético Goianiense, o Éder. O Éder, ele precisa de menos 3 pontos para cima, ou seja, ele pode negativar até 3 pontos. Menos 3 pontos para cima, ele já começa a valorizar, então é um ótimo nome para valorização. No gol, os dois goleiros que precisam de menor pontuação para valorizar são o goleiro do Inter, o Daniel, que precisa de 1 ponto para valorizar, e o goleiro do Santos, que precisa de menos 1. A partir de menos 1 já valoriza. Então a gente vai colocar o Daniel no titular e vamos colocar o outro goleiro no banco de reservas. E o técnico, aquele que precisa de menos ponto para valorizar, é o técnico do Inter. Então a gente está fazendo aqui um time barato. Algumas peças a gente pode trocar para fazer um time alternativo ou um outro tipo de time. Então aqui fechamos, vamos colocar o Gabigol de capitão. Nesse momento o Gabigol é o capitão mais escalado. Tá aqui o time barato, valorização para quem quiser copiar. No ataque, Rigoni do São Paulo, David do Fortaleza e Gabriel do Flamengo. No meio-campo, Rafael Veiga, Nacho Fernandes e Sanches. Na defesa, Nino Paraíba, Cuesta, Éder, que é zagueiro do Atlético Goianiense, Madison, que é lateral do Santos. No gol, o Daniel, goleiro do Inter, e o técnico do Inter, o Diego Aguirre. Esse time aqui é muito barato, custou 103 cartoletas,31. E aí, a gente vai para o time, esse então é o time barato, que eu já fechei. A gente vai agora para um segundo time, que é o time que eu disse para vocês que eu vou usar em liga mensal, fechando o mês. Então nós vamos aqui, ó, escalar um outro time, que é um time que eu estou usando em liga mensal. Bora lá. A gente pode fazer algumas mudanças aqui, ó. Uma delas, por exemplo, é tirar o David e colocar o Arthur, porque o Arthur precisa de uma pontuação não muito alta para valorizar, 3 pontos. Se você quer perder cartoletas, você pode tirar o Rigoni e colocar o Hulk. Mas só de colocar o Arthur, o time foi para 110, já demos uma melhorada ali. E aqui no meio campo, esse aqui é um outro time que eu já estou montando. Quem gosta de time barato e valorização, é só voltar no vídeo que eu já falei, porque tem gente que só vem aqui no campinho. Então o time barato e valorização já foi montado. Esse aqui é o segundo time que eu estou montando no mesmo vídeo. Então a gente vai colocar aqui o Arrascaeta nesse time nosso alternativo. Esse é um time que ficou muito bom e dá para melhorar se você quiser colocar aqui no lugar do Rigoni, colocar o Hulk, e aí você vai estar com um time que a galera vai estar na rodada, beleza? Então esse é um time aí para você jogar uma liga mais disputada, uma liga mensal. Então eu fiz um time barato e agora eu fiz um outro time alternativo aqui. Só vou fechar aqui o banco de reservas desse time. Caio Vidal do Inter, pode ser uma opção. Gilberto do Bahia também pode ser. Deixa eu ver se eu tenho o Gilberto aqui. Se eu posso colocar o Gilberto. Não posso. O Gilberto está mais caro. Então a gente vai colocar o Caio Vidal. Continuando nesse time barato aqui, que custou 118 cartoletas. A gente vai colocar aqui no meio campo, já que eu coloquei o Arrascaeta, eu falei de valorização o Raul pode ser uma boa opção, o Prachetes pode ser uma boa opção, mas o Carlos Sanches que está no time barato. Quem está copiando só o campinho aqui, volta lá no time barato, que o Carlos Sanches está no time barato valorização. Continuando aqui, Luiz Felipe do próprio Santos. Deixa eu ver se eu tenho o Kaique também do Santos. Qualquer um dos dois, para valorização não é ruim. O Luiz Felipe tem chegado muito ao ataque, eu vou colocar o Luiz Felipe. Deu até assistência aí na Copa do Brasil. Continuando aqui, lateral. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui de um lateral bom. Ó, temos o Edmar. Temos o Moisés, que não está bem nesse campeonato, mas como o Inter é o time que teoricamente é o mais favorito da rodada, vamos colocar o Moisés aqui, já que a gente tem o treinador ali. E no gol desse time alternativo aqui, a gente vai colocar o João Paulo, que a gente citou no time barato valorização. Os dois goleiros para valorização, o João Paulo e o Daniel. Se você está copiando só o campinho aqui, esse time aqui, que é o Mestre Mito 01, custou 118 cartoletas,08.
Mas além desse time de 118.08, tá aqui o campinho para você copiar. Esse é o segundo time do vídeo. O primeiro time do vídeo tá mais atrás. É só você voltar, que é um time só para valorização. Esse time aqui eu troquei algumas peças, tá bom? Então esse time custou 118 cartoletas. A defesa do time barato eu mantive. No meio-campo eu coloquei Rafael Veiga, Nath Fernandes e Arrascaeta. No ataque, Rigoni, Arthur e Gabigol de capitão. A defesa é Nino Paraíba do Bahia, Madison do Santos, o Éder do Atlético Goianiense na zaga, junto com o Cuesta do Inter na zaga. O Daniel no gol, Daniel do Inter, e o Diego Aguirre é o técnico desse time de 118 cartoletas. Um abraço para todos, boas mitadas e deixe o seu like.